estudantes! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Débora e vou pedir para que você separe aí, antes de nós iniciarmos a aula, o material necessário. Pode ser uma folha de caderno, né? Ou um caderno, lápis, borracha, caneta, apontador. E se você tiver, separe também um dicionário. Em seguida, vou pedir para que você registre aí nessa folha que você vai separar a data de hoje e o nome da nossa disciplina. Tudo bem? Tudo separado? Tudo resolvido? Então vamos dar início à nossa aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com um gênero textual que se chama artigo de opinião. Parece um gênero textual difícil, não é? Mas eu digo para você que esse gênero faz muito parte do seu dia a dia. Porque a todo momento, né, no dia a dia, nós estamos expressando a nossa opinião sobre determinados fatos, sobre determinados assuntos. Então, nós usamos muito, né, expressar a nossa opinião na oralidade. Hoje, o que nós vamos estudar aqui é esse gênero, esse artigo de opinião na modalidade escrita. Mas é algo que a gente já faz muito no cotidiano, certo? Bom, então, né, eu já antecipei para vocês, o artigo de opinião, ele é um gênero, né, discursivo argumentativo, que tem por objetivo expressar o ponto de vista do autor que o assina sobre alguma questão relevante em termos sociais, políticos, culturais e etc. Então, por que nós temos aqui, né, as palavras discursivo, argumentativo, né? Porque o autor, a pessoa que vai escrever esse texto, ela vai falar sobre um determinado assunto, né? Então, ela vai discursar sobre esse assunto e ela vai argumentar, ou seja, ela vai dar a opinião dela, vai demonstrar a opinião sobre esse assunto. Então, ela vai usar ali, né, argumentos, né, para provar que a opinião dela está correta, certo? E ela vai tentar convencer o leitor, a pessoa que está lendo o texto, né, de que a opinião dela é adequada, vai tentar fazer com que o leitor mude a sua ideia caso ele pense o contrário. Então, essa é a finalidade, né, de um artigo de opinião, é convencer as outras pessoas, né, sobre um determinado assunto, né, influenciar para que as outras pessoas mudem de opinião, certo? E os meios, né, de circulação, onde que nós encontramos um texto de opinião, né? Nós encontramos em jornais, em revistas, em sites,
certo? Encontramos também em portais de notícia e até mesmo em jornais e revistas impressos, certo? Bom, para a gente perceber como é que funciona, como é que um artigo de opinião é estruturado, nós trouxemos hoje aqui um artigo que se intitula A Rotina Digital. Então vamos fazer a leitura, sim, uma leitura pausada, lemos parte do texto e aí conversamos sobre as questões que essa parte vai nos trazer e depois continuamos a leitura. Tudo bem? Acompanhe então. A rotina digital. É impossível fugir de um mundo tão conectado neste século. Com frequência, dividimos nossa atenção entre o celular, a televisão e o computador. Interagimos através de chamada de vídeo com quem está a dezenas de quilômetros de distância. Fugimos das filas do supermercado, das lotéricas, ao fazermos compra no conforto da nossa casa. E boa parte dessas ações são feitas diante de um simples dispositivo eletrônico. Ao viver nesse mundo interligado, seja em computadores, seja em celulares ou em outros dispositivos digitais, esquecemos que nem todos possuem a mesma oportunidade para acessar os meios tecnológicos. Hoje, cerca de 70,5 milhões de brasileiros não possuem acesso à internet. Esse dado coloca o Brasil na 10ª posição entre os países com mais pessoas sem conexão com o mundo digital. Então, vejam, antes de nós prosseguirmos a leitura, eu quero identificar, juntamente com você que está aí em casa, né, qual é o tema, né? Então, sobre o que é que esse artigo de opinião vai falar ou sobre o que ele está falando. Pela leitura inicial que nós fizemos, nós já conseguimos perceber. E qual é a opinião, qual é a tese defendida por esse autor, certo? Para a gente poder entender isso, eu trouxe aqui, então, a definição. Quando nós falamos em tema, o que é tema? O que é que você entende por tema, certo? O tema, ele é menor do que o assunto, ele é um recorte do assunto, certo? Então, você tem um assunto que é mais global, por exemplo, o mundo digital, a internet. Aqui, o autor, você percebe que ele não está falando de todo esse universo digital. Ele está falando, ele traz uma questão em específico sobre o uso da internet. Então, aí você tem o tema. E você tem a tese. Lembra lá no começo da aula, quando nós falamos, né, que o artigo de opinião é um gênero argumentativo, né, que o autor vai demonstrar a opinião dele e tentar convencer o outro? Então, para isso, ele vai expor a tese dele, que é a opinião que ele tem sobre o assunto. Então, nós temos o tema e nós temos a tese, a opinião sobre esse tema. Tudo bem? Então, vamos tentar identificar juntos agora, né? Qual é, então, o tema desse artigo que nós começamos a leitura e qual é a tese? Aqui eu coloquei como problema, para que você perceba que o autor fala, ele introduz o tema e aí ele diz que tem um problema, que é a tese dele. Então, eu vou deixar uns minutinhos aí para que você refaça a leitura, né, do texto até a parte em que nós fizemos até agora e que você procure identificar e registrar aí no seu caderno, certo? Qual é o tema desse artigo de opinião e qual é o problema que o autor começa apresentando sobre esse tema. Um tempo para que você faça a leitura, né? Reflita sobre isso e registre aí a resposta no seu caderno.
Ok, vamos fazer a correção então? Bom, eu espero que você tenha percebido que já no início do texto, né, na primeira frase do texto, né, após o título, o autor coloca que é impossível fugir de um mundo tão conectado neste século. Então você tem aí o tema, o recorte que o autor está fazendo sobre o assunto, né? E já no segundo parágrafo, ele chama a nossa atenção para um problema. Ele diz que é impossível fugir desse mundo digital, mas não são todas as pessoas que têm acesso a esse mundo digital. Então aí ele traz o problema, ele traz a tese dele, né, de que não são todos que têm acesso, certo? Então, confira aí então. O tema é impossível fugir de um mundo tão conectado neste século. Claro que é só uma sugestão. Você pode ter escrito aí da sua maneira no seu caderno. E o problema que ele nos apresenta é que esquecemos que nem todos possuem a mesma oportunidade para acessar os meios tecnológicos. Certo? Tudo bem? Bom, quero que você reflita aí. Quando o autor diz que é impossível fugir do mundo, né, desse mundo tão conectado no nosso século, o que é que ele quer dizer com isso? Como é que a gente pode explicar essa afirmação? Eu vou pedir para que você leia as alternativas e que você encontre aí a alternativa correta, certo? Um tempo para que você realize e nós já voltamos conferir. Ok, vamos então fazer a correção? Bom, vamos começar fazendo a leitura de todas as alternativas. A pergunta era, né? Ao dizer é impossível fugir de um mundo tão conectado neste século, né? Qual foi a intenção do autor? O que é que ele quis dizer com isso? Letra A, que as pessoas não conseguem se esconder umas das outras. Letra B, que as tecnologias possibilitaram uma fuga da realidade. Letra C, que todas as pessoas estão exaustas de fugir da internet? Ou letra D, que a conexão com a internet é muito presente no dia a dia? Nós temos aqui a resposta correta, a letra D. Quando ele diz que é impossível fugir, né, desse mundo conectado, é por quê? Porque a internet está muito presente no nosso dia a dia. Né? Ela está permeando muitas das atividades, né, que nós fazemos durante o dia, nós precisamos da internet. Tudo bem? Bom, vamos continuar pensando e analisando então esse artigo de opinião. Um outro fato, né, um outro aspecto que sempre é muito presente no artigo de opinião é a apresentação de dados e outras informações que comprovam, que validam de certa maneira, o argumento que o autor do artigo de opinião está usando, certo? Vejam então nesse trecho do texto. Ele diz assim: esquecemos que nem todos possuem a mesma oportunidade para acessar os meios tecnológicos.
Depois que ele faz isso, ele apresenta alguns dados, né? Um dado que valida, que vai comprovar que isso que ele está dizendo realmente acontece. Então, eu vou pedir para que você faça uma leitura, releia aqui as alternativas e que você identifique qual é o dado que o autor do texto usa para comprovar, né, que realmente tem muitas pessoas que não têm acesso à internet. Ok, vamos então conferir? Vejam, ele diz que nós esquecemos que nem todos possuem a mesma oportunidade, né, de acesso aos meios tecnológicos. E qual é a informação que o autor nos traz para comprovar que realmente isso que ele está falando é verdadeiro, né? Ele traz ali a informação de que hoje cerca de 70,5 milhões de brasileiros não possuem acesso à internet, né? Esse dado é um dado que ele traz de uma reportagem, de um estudo realizado que ele usa no seu texto para comprovar o argumento que ele traz. Tudo bem? O trecho do texto em que isso aparece, eu trouxe aqui na questão 4. Vamos ler com atenção então. Diz assim lá, né, no artigo de opinião. Hoje, cerca de 70,5 milhões de brasileiros não possuem acesso à internet. Esse dado coloca o Brasil na 10ª posição entre os países com mais pessoas sem conexão com o mundo digital. Então, ele trouxe o dado, esse número, né? E ele diz, inclusive, a consequência disso, né? Que o Brasil é o 10º país, né? Ocupa a posição de 10º lugar, né? De menos pessoas que têm acesso à internet ou aos meios digitais. Tudo bem? Quero retomar com você agora uma questão da escrita, né, desse trecho, certo? Vou pedir aí para que você identifique no seu caderno, né? Quando o autor escreve esse dado, ele está se referindo, ele está retomando qual informação que ele escreveu anteriormente? É isso que eu vou pedir para que você releia, identifique e nós já voltamos para corrigir. Estamos de volta, vamos então conferir? Vamos fazer a leitura do trecho novamente para que a gente possa entender, certo? Então ele diz, hoje, cerca de 70,5 milhões de brasileiros não possuem acesso à internet. Esse dado coloca o Brasil na 10ª posição entre os países com mais pessoas sem conexão com o mundo digital. Então, quando ele fala esse dado, ele está querendo dizer o dado ele está se referindo a
70,5 milhões de pessoas, né? Para evitar repetir o número, ele usa essa expressão, esse dado. Tudo bem? Bom, eu disse para vocês que a gente ia fazer uma leitura pausada, ler um trecho, conversar sobre ele, e agora que nós já entendemos bem essa primeira parte do artigo, vamos então continuar a leitura. A internet é uma mídia aberta e descentralizada que permite oferecer oportunidades para que as pessoas desenvolvam múltiplas habilidades para a progressão do conhecimento. O incentivo a políticas públicas que visem ampliar o acesso deve ser prioridade dos governantes. Esse incentivo pode partir das escolas, com a ampliação das mídias tecnológicas nos espaços educativos. Portanto, é fundamental introduzir crianças e jovens no mundo digital, tanto em relação à internet quanto a programas que incentivem o estudo. Com esses conhecimentos, os estudantes desenvolverão habilidades para a criação de projetos e para o aprimoramento da aprendizagem. É por meio dessas e outras iniciativas que será diminuída a disparidade entre o número de pessoas com acesso à internet e as possibilidades que as tecnologias podem oferecer à sociedade brasileira aumentarão, certo? Então a gente vê aqui que o autor, ele foi então apresentando agora, né, os demais argumentos dele, foi também apresentando, né, soluções para tentar resolver, que podem diminuir esse problema das pessoas que não, do grande número de pessoas que não têm acesso à internet. E nós vamos então conversar agora, estudar essa parte do texto. Mas para isso é importante nós sabermos que sempre que nós falamos sobre um artigo de opinião, você vai ali encontrar fatos e você vai encontrar opiniões. E nós precisamos saber diferenciar um do outro, certo? Então a professora trouxe aqui uma definição para ficar bem claro para todo mundo. Então, quando que nós temos um fato? Um fato é um acontecimento, uma ocorrência, aquilo que acontece em decorrência de eventos exteriores. Então, você tem um fato que pode ser comprovado, né? Ele é um acontecimento, né? Geralmente no artigo de opinião, você vai ter ali um fato quando o autor traz uma informação que pode ser comprovada, certo? Então, aqui nós chegamos à conclusão desse artigo de opinião. Nessa segunda parte, o autor, vocês devem ter percebido que ele traz ali mais algumas informações, alguns fatos, e ele traz também alguma sugestão de solução para esse problema, certo? Então, é importante que você perceba que quando nós trabalhamos com um artigo de opinião, nós vamos estar sempre trabalhando com fatos e vamos estar trabalhando com opiniões. Mas qual é a diferença entre um fato e uma opinião? Isso é muito importante vocês saberem, né? Então, a professora trouxe aqui algumas definições. Vejam, você vai ter um fato sempre que você tiver um acontecimento que, de certa maneira, é comprovado. Então, o autor, no texto dele, ele traz fatos ali, né? Ele traz situações, informações que podem ser comprovadas. E sobre esses fatos, ele traz a opinião dele. Mas o que é uma opinião? É um ponto de vista, né? É um julgamento pessoal, certo? Por isso que nós dissemos que a opinião é algo pessoal. Você pode ter a sua, você pode julgar algo de uma maneira e as outras pessoas podem julgar de uma maneira diferente, certo? Então, só para ficar bem claro, vamos então fazer uma leitura, né, dessas definições. Então, temos aqui que o fato é um acontecimento, uma ocorrência, é aquilo que acontece em decorrência de eventos exteriores. Já a opinião é um ponto de vista a respeito de um fato. Ela não é, portanto, um fato. Trata-se de um julgamento pessoal, de um pensamento em relação a algo. É uma maneira de pensar. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro para vocês. Porque a questão que eu trago agora é para que você identifique. Então, conversamos sobre a diferença de fato e opinião. E eu vou pedir para que você
Leia a atividade, certo? Leia as alternativas e que você identifique em qual dessas alternativas há uma opinião do autor, ou seja, um ponto de vista, certo? Um tempo para que você realize a leitura, identifique a resposta correta e nós já voltamos. Ok, vamos então identificar a resposta correta? Para isso, vamos fazer a leitura de todas as questões, certo? Então, nós temos lá, há uma opinião na letra A internet é uma mídia aberta e descentralizada? Aqui, você percebe que não é uma opinião, isso não depende do ponto de vista do autor. Isso é um fato que pode ser comprovado. Já na letra B, hoje, cerca de 70,5 milhões de brasileiros não possuem acesso à internet. Esse é um dado, né, que o autor trouxe para comprovar, inclusive para validar, né, o argumento que ele usou no texto. Então, não depende da opinião dele também, certo? Então, não é a resposta. Letra C. Ampliar o acesso, né, o acesso aos meios digitais, ele está se referindo aqui, deve ser prioridade dos governantes. Espera, aqui nós temos que pensar. Esse é o ponto de vista do autor ou isso é um fato comprovado? Pense aí e nós já vamos ver. Vamos ver então a letra D. São feitas diante de um simples dispositivo eletrônico. Aqui nesse são feitas, ele está se referindo às ações, né, que nós fazemos no dia a dia via internet, que usamos a internet e que são realizadas por um dispositivo eletrônico. Aqui nós temos uma opinião ou nós temos uma constatação de algo que é feito, que é realizado usando os dispositivos eletrônicos, na verdade, os celulares, né? Então, aonde é que nós temos aqui? Em qual das alternativas nós temos uma opinião? Na alternativa C, né? Quando ele diz que para diminuirmos esse problema, é preciso, né, que os governantes ampliem o acesso, né, que tenham isso como uma prioridade. Tudo bem? Vamos então adiante, continuar pensando sobre essa questão, sobre esse assunto? Vejam então a próxima questão. Uma proposta de solução apresentada pelo autor para amenizar o problema apresentado no texto é: para resolver essa questão, você vai ter que pensar qual é o problema apresentado no texto. O problema de que não são todas as pessoas que têm acesso à internet, que há uma diferença muito grande, né, no acesso, as possibilidades de acesso. Então, esse é um problema. E a pergunta que eu trago aqui agora qual é a solução, né, que o autor apresenta para diminuir, para aliviar esse problema? Então, vou pedir que você realize a leitura com atenção. Primeiro, a leitura do fragmento do texto que está aqui ao lado, depois a leitura das alternativas, identifique a resposta correta e nós já voltamos para corrigir.
voltamos. Vamos então fazer a correção dessa atividade? Bom, eu espero que você tenha percebido, né, que uma proposta que o autor trouxe, né, para diminuir este problema seria aumentar as mídias tecnológicas nas escolas, né? Ele diz no texto que, né, vejam ali no segundo parágrafo, é fundamental introduzir crianças e jovens no mundo digital, tanto em relação à internet quanto a programas que incentivem o estudo. Então, como talvez aqui os governantes não tenham como fornecer a internet ou entrar nas casas de todas as pessoas, então promover esse acesso através das escolas, né? Por que é que as outras alternativas não estão corretas, né? Porque, letra A, diminuir o número de pessoas com acesso à internet é o contrário do que se deseja, né? Incentivar a realização de compras pela internet, né, não está de acordo, está fugindo do tema que foi perguntado. E obrigar o governo a comprar computadores, né, não tem isso no texto, no artigo que nós lemos. Tudo bem? Então, vamos continuar pensando sobre o assunto. Na próxima questão, vamos fazer a releitura do fragmento. Portanto, é fundamental introduzir crianças e jovens no mundo digital, tanto em relação à internet quanto a programas que incentivem o estudo. Com esses conhecimentos, os estudantes desenvolverão habilidades para a criação de projetos e para o aprimoramento da aprendizagem. De acordo com esse fragmento do texto, qual é o benefício do acesso de crianças e jovens ao mundo digital? Então, o autor, ele nos diz ali que é fundamental, né, o acesso, que as crianças têm que ter acesso ao mundo digital. E aí, ele explica por quê. Ele explica ali quais são os benefícios, né, para o jovem, para as crianças, quando eles têm acesso ao mundo digital. Então, eu vou dar um tempo para que você releia, para que você pense sobre o assunto, e aí nós já voltamos corrigir. Tudo certo? Vamos pensar juntos então sobre essa questão? Vejam, trouxe uma possibilidade de resposta, trouxe de acordo com o que está ali mais ou menos já escrito no texto. Provavelmente você aí na sua casa estruturou a sua frase de uma maneira diferente. E tudo bem, o importante é que ela esteja com o mesmo sentido do que está escrito no texto. Tudo bem? Então, né? Qual é o benefício do acesso de crianças e jovens ao mundo digital? O acesso ao mundo digital, tanto em relação à internet quanto aos programas de incentivo ao estudo,
permite aos estudantes desenvolver habilidades para a criação de projetos e aprimorar a aprendizagem, né? Então, ele traz aí algum benefício, né? Alguns dos benefícios do acesso dos jovens ao mundo digital, né? Quero chamar a sua atenção para que, no início do texto que nós lemos, o autor ele usa um adjetivo. Ele diz que é fundamental introduzir crianças e jovens no mundo digital. Esse adjetivo fundamental, né? Qual é o sentido dele, né? Vamos pensar sobre ele. Por que ele foi escrito, né? Então eu vou pedir aí, né, para que você releia este fragmento do texto aqui na questão 8. E você identifique, né, essa palavra fundamental, tá? Qual seria a palavra que poderia substituir a palavra fundamental que está destacada na frase, sem prejuízo de sentido, né? Então, leia as alternativas e identifique ali qual dessas palavras eu poderia colocar no lugar da palavra fundamental, certo? Um tempo para que você realize e nós já voltamos. Voltamos, vamos então fazer a correção? Então, a pergunta era, né? Ao dizer que é fundamental introduzir as crianças no mundo digital, é a mesma coisa que dizer o quê? A, que é opcional? Não, opcional é o contrário, né? É quando a pessoa tem a opção, faz se quiser. B, desnecessário? Algo que não é necessário, é o contrário do sentido também. C, importante? Ou letra D, dispensável? Algo que se dispensa é algo que não é necessário. Ao dizer que é fundamental, o autor do artigo está dizendo que é muito importante fazer isso, introduzir as crianças no mundo digital para que todos tenham acesso de possibilidades. E ele diz aqui que a escola, né, é um meio de se conseguir atingir o maior número possível, de jovens, crianças, jovens e adolescentes, certo? Bom, vamos continuar aí pensando, fazendo uma relação entre textos, né? Nós trouxemos aqui agora, certo? O título de uma notícia retirada de um jornal. Então, eu vou pedir para que você faça a leitura desse título, dessa notícia, e que você procure pensar, né? Que relações nós podemos estabelecer entre este fato, né, que foi colocado numa notícia, né, e o artigo de opinião que nós estamos lendo e estudando na aula de hoje, certo? Então, vou dar um tempo aí para que você releia com atenção o título da notícia, pense de que forma esse título pode ser relacionado com o artigo de opinião que nós estamos estudando, e escreva aí no seu caderno a resposta e nós já voltamos para corrigir.
Ok, vamos então conferir, vamos fazer uma leitura desse título antes de vermos a resposta para essa questão, certo? Então, o título é: Acesso à internet cresce, mas ainda exclui 39,8 milhões de brasileiros. Dado é de estudo do IBGE e diz respeito a 2019. Motivos variam, desde preço e rede indisponível até falta de interesse. Então, você tem aqui uma notícia que foi escrita a partir de um dado, de um fato real e concreto. Foi um estudo feito, uma pesquisa feita pelo IBGE, né? E de que maneira, esse título, essa notícia, ela conversa, a gente pode relacioná-la ao artigo de opinião que nós lemos. Eu espero que você tenha percebido, que os dois textos fazem referência às pessoas que não possuem as mesmas oportunidades para acessar os meios tecnológicos. Certo? Tudo bem? Bom, nossa aula vai ficando por aqui, Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Nos vemos numa próxima oportunidade.